Graça e paz, irmãos. Muito bem, né? Nosso culto no domingo, dia 30/8/2020. Ainda nós estamos nessa modalidade de culto gravado, mas mesmo assim que nós possamos estar diante de Deus, que assim nós possamos cultuar o nosso Deus. Então vamos ler hoje Jeremias, capítulo 3, verso 22, que diz o seguinte: Voltai, ó filhos rebeldes, eu curarei as vossas rebeliões. Eis-nos aqui, vimos ter contigo, porque tu és o Senhor nosso Deus. Amém? Muito bem, então Jeremias descrevendo, é lógico ali, né? Eu gosto de falar isso sempre, e é preciso falar sempre, que Jeremias estava escrevendo ao povo de Israel, mas é um texto que se aplica muito bem para nós hoje, e diga sempre, né, também, que o exemplo maior que nós temos de data mais longa vem do povo de Israel, que nós devemos aprender. Mas se aplica a nós porque hoje também, cada dia, né, nós como igreja, como os filhos por adoção em Jesus Cristo, somos filhos rebeldes, que precisamos voltar para Deus, para que Deus possa curar as nossas rebeliões, para que Deus possa nos curar e nós possamos demonstrar para Deus que nós queremos essa cura, que nós queremos que Ele esteja nos curando. Para tanto, né, de que forma nós precisamos voltar até Deus? Com um arrependimento verdadeiro. Hoje em dia, né, quando a gente lê alguns livros, os autores sempre deixam claro que essa teologia do arrependimento, às vezes hoje não está sendo muito pregado, mas é necessário, sem um verdadeiro arrependimento, sem uma verdadeira volta a Jesus Cristo, a Deus, nós não seremos curados, nós não seremos transformados, Deus não tem como trabalhar em nós. O homem, ele se desgarra, né, como ovelha se desgarra do rebanho, do seu pastor, e acontece por sua própria escolha ou vontade. É aquela coisa de a gente colocar a culpa nos outros, né? Não é, né? Não é culpa muito menos de Deus, é nossas escolhas, nossa vontade de não estar perto de Deus, de não estar congregando, de não estar no aprisco, nós acabamos por desgarrar e estamos perdidos. Por isso a necessidade de voltar. E essa volta só acontece com arrependimento. Porque se nós não voltarmos, a consequência será a nossa destruição, a nossa derrota. Sem chance, né? Porque nós, né, como eu disse, nós afastamos de Deus, afastamos daquilo que Ele tem preparado para nós, e a consequência é muito ruim. Mas quando nós nos arrependemos, Ele nos traz de volta. Até esse processo de trazer de volta passa por Deus, Ele que nos traz. Mas, para tanto, nós precisamos demonstrar este verdadeiro arrependimento. O arrependimento capaz de nos constranger e estar diante do amor de Deus. Porque Deus, né, gosto de lembrar sempre disso também, né, nós não podemos apenas trabalhar com a culpa, né, porque Deus não trabalha com a culpa. A culpa, quem trabalha com culpa é o diabo. Ele que gosta de estar te culpando, te lembrando todos os seus erros todos os dias. Deus trabalha com arrependimento e quando nós nos arrependemos, Ele nos perdoa. E o perdão de Deus é perdão verdadeiro, e Ele se esquece da nossa culpa, do nosso erro, e não nos fica cobrando constantemente. Lógico, Deus vai estar nos chamando ao discernimento, à razão, à entrega total a Ele a cada dia. Então, se arrependa dos seus erros, dos seus pecados, e volte até Deus, ou peça que Deus traga você novamente até Ele, para que Ele possa te mudar, para que Ele possa te curar das suas rebeliões, das suas desobediências, do seu descaminho que está longe de Deus, né? E por quê? Porque quando o retorno é genuíno, Deus cumpre em nós as suas promessas, né? É uma palavra boa, né, que as pessoas, a igreja, por assim dizer, nesses dias, gosta muito desse negócio de promessas, né? Mas as promessas só serão cumpridas quando o retorno é genuíno. As pessoas não querem retornar a Deus. Aí fica de uma igreja para outra, ou fica há um bom tempo na igreja, mas sempre esperando que se cumpra a promessa. Mas
na final de contas, ela nem quer muito a Deus, quer a promessa. Então, se estamos em comunhão com Deus, a esperança nunca nos abandona. Às vezes nós achamos, não adianta você me perguntar também, que é coisas que eu não daria conta de te responder, por que que às vezes não acontece assim tão rápido como a gente gostaria que fosse. Então a resposta aí pertence a Deus, né? Ou melhor, né? Talvez eu tentaria responder porque, né, aquela resposta assim clássica, assim, não é o momento, Deus conhece o nosso coração, não era para agora, mas na verdade é que essa resposta cabe a Deus. O que eu sei te dizer é que o retorno tem que ser genuíno. Ou então Deus não irá trabalhar, porque Deus iria trabalhar na sua vida se você não retornou a Ele com o interesse genuíno de servi-lo, de amá-lo, estar perto dele. Mesmo nas circunstâncias mais extremas, né, nós podemos voltar o nosso coração ao Senhor e encontrar auxílio, encontrar conforto na tua presença e propriamente a salvação nós encontraremos em qualquer das circunstâncias, né? Vale lembrar lá sempre os trechos bíblicos, as passagens bíblicas que deixa bem claro que aquelas pessoas que, humanamente falando, estavam as mais perdidas, encontrou salvação em Jesus Cristo. Por quê? Porque eles foram até Jesus Cristo com o coração quebrantado, crendo que Deus iria salvá-lo, que Deus poderia mudar, transformar a sua vida. E às vezes nós ficamos nessa, né? E quando eu digo retorno, né, quando nós voltamos com retorno genuíno, porque um dia nós já pertencemos. Nós fomos criados para a glória de Deus, e aí no meio do caminho nós, lógico, nascemos com a herança adâmica do pecado, do distanciamento de Deus, mas Deus nos quer trazer de volta. Quando é o retorno, é de trazer o homem de volta até Ele, para que tenha esse relacionamento íntimo, próximo, para o qual nós fomos criados. Então é isso que nós precisamos entender. E não importa as circunstâncias, a situação em que nós nos encontramos, o que nós precisamos é voltar a Deus. Isso de forma verdadeira, genuína, para que assim Deus trabalhe em nossas vidas, para que assim Jesus Cristo possa operar a sua salvação em nossas vidas e cumprir a sua promessa. Deus, Ele é misericordioso, é compassivo, Ele é tardio em irar-se e é grande em misericórdia. Mas, com tudo isso também, que todo mundo gosta, né, de misericórdia, de compaixão, ser tardio em irar, mas não se engane. Deus é tudo isso, extremamente amor, mas Ele também é um Deus de justiça. Ele não vai deixar passar sem que nós venhamos até Ele, ou Ele traga nós até Ele, para que nós possamos ser curados ou ser condenados eternamente. Às vezes as pessoas hoje em dia não gostam, né, dessa teologia, dessa palavra dura, que é dita que é aquele que Deus não salvar, aquele que Deus não trazer até Ele, e aquele que não se arrepender genuinamente, será lançado no inferno. Isso é a justiça de Deus. Isso é a demonstração do senhorio, da soberania de Deus, de que Ele salva todos aqueles que Ele traz, todo aquele que se arrepende, mas que Ele também condena aquele que não o ama. Então é isso que Deus sempre fez com Israel e faz até hoje. Deus trazia o povo de Israel, aplicava um duro castigo, né, deixava eles irem para o exílio, deixavam ser mortos nas guerras, passarem por fomes, por pestes, mas Deus estava sempre presente, trazendo de volta para curá-los, né? Isso, né, tudo isso, quando nós, né, arrependemos, quando nós retornamos de forma genuína, ele nos leva a uma restauração. Na verdade, o que Deus quer fazer em nós é nos restaurar. Eu gosto muito dessa linguagem, dessa figura da restauração, né? Gosto muito de pensar, né, e olhar, né, aquele que a gente vê em televisão, aquele trabalho do restaurador, com muito cuidado, com tempo, para não quebrar, para não estragar, para não perder os detalhes originais de quando foram feitos. E é isso que Deus quer fazer em nós, nos restaurar, nos deixar como Ele fez, porque afinal de contas, quem nos fez foi Deus, do jeito que Ele quer. Esse é o trabalho do restaurador, por isso que Ele nos chama, como chama Israel. Ainda, né, que a nossa ferida, que a nossa quebradura
parece ser, né, não ter solução, não ter como ser curada, não ter como ser refeito, mas Deus vai trabalhando devagarzinho e deve deixar do jeito que Ele quer, né? Por causa da multidão, das nossas iniquidades, que nós nos quebramos, nós nos perdemos, por causa dos nossos muitos pecados, é que nós precisamos ser restaurados, porque nós vamos distanciando de Deus e Deus quer nos trazer de volta até Ele, até que nós sejamos por completo sarados, sejamos curados, sejamos libertos de tudo aquilo que tem impedido, ou tudo aquilo que tem nos atrapalhado, né? Daquilo que tem nos prendido no nosso eu, na nossa dificuldade, na nossa insensatez, mas Deus vem nos curando, dia após dia. E lógico, gosto e quero insistir, Deus só vai trabalhar nos corações que se deixam ser trabalhados. E Deus, Ele não vai impor a sua vontade sobre nós. Ele sempre nos chama, Ele sempre sabe o que é melhor, mas Ele jamais vai impor. Fulano tem que aceitar, pronto, acabou, só porque eu quero. Não, Deus chama, trabalha, mostra o melhor caminho para que nós possamos chegar até Ele. Então, só assim virá cura espiritual. Não só a cura do corpo físico, né? Vale sempre ressaltar em que dias, né, que nós passamos por tantas dificuldades, né, por essa pandemia, onde mexe muito com as pessoas querem ser curadas, mas o interior, a vida espiritual precisa ser curada, né? Então, pela graça somos santificados, pela misericórdia somos perdoados, libertos da culpa. Então, lembre bem, né? Pela graça de Deus nós somos santificados, em Jesus Cristo, com a sua salvação, mas pela misericórdia nós somos perdoados cada dia. Se você não tiver Jesus Cristo, você não está santificado. E santificado não é a ausência de pecado, não é o ser melhor do que as outras pessoas, não é esse conceito de santificação que o mundo acha que é. Essa santificação porque somos salvos em Jesus Cristo, porque Jesus Cristo é santo, porque o Espírito Santo, né, o próprio nome já diz, Ele é santo, é o Deus, terceira pessoa da Trindade, Ele habita em nós, por isso nós somos santos. E graças à misericórdia de Deus, Ele tem nos liberta cada dia. Então, pelo Espírito Santo, somos capacitados a andar diante de Deus em paz e em pureza. Então, o Espírito Santo que tem nos conduzido, né, nos dias lá que Jeremias escreveu ou falou a Israel, não tinham conhecimento como nós temos hoje do Espírito Santo. Não é que o Espírito Santo não atuava, lógico, né? Desde o início, né, o Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, a Trindade opera sempre junto. Eles não tinham este conhecimento, mas já trabalhava. Mas hoje nós temos esse conhecimento, de que Ele chama e Ele trabalha em nós, para nos curar, para nos trazer de volta, para nos tirar toda a rebeldia, toda a desobediência a Deus, e assim Deus possa nos santificar, possa nos curar, possa nos tornarmos cristãos melhores a cada dia. Que o amor de Deus, a graça de Deus, nos alcance a cada dia, em bondade, em santidade, e que nós, junto com Jesus Cristo, moraremos eternamente na glória. Amém? Então vamos orar nesta noite, para que você possa pensar sobre isso, que o Espírito Santo te conduza a uma volta, cada dia, mais significativa, mais verdadeira até Deus. Deus Pai, Senhor, em nome de Jesus, obrigado, Deus, pela Tua presença em nosso meio. Pai, em nome de Jesus, ó Pai. Deus, Teu Espírito Santo, Deus, nos traga até o Senhor a cada dia, Pai, para que nós possamos nos entregar ao Senhor, Pai. Deus, faz a Tua obra de restauração em nossas vidas, ó Pai. Nos chama, Deus, ao arrependimento, ó Pai, ao arrependimento verdadeiro, ó Pai, e que nós possamos nos entregar ao Senhor, Pai, a cada dia e ser transformados pelas Tuas mãos, Pai. Em nome de Jesus, amém.